Muito bem, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Constituição e hoje nós vamos entrar nos chamados princípios fundamentais. Esses princípios que estão lá no título 1 da nossa Constituição. O que são os princípios? Bom, no título 1 da Constituição Brasileira de 1988, ele está composto por 4 artigos, que a gente chama aí de 4 princípios fundamentais. Ou seja, eles são os fundamentos do Estado brasileiro. O nosso Constituinte utilizou essa expressão genérica para traduzir a ideia de que nesses primeiros 4 artigos já se estabelece a forma do nosso Estado, a forma do seu governo e também se proclama ali o regime político democrático fundado na soberania popular e institui-se também a garantia da separação de funções entre os poderes. Também nesses princípios encontram-se os chamados valores e as finalidades mais gerais orientadoras do nosso ordenamento constitucional, funcionando assim como diretrizes para que todos os órgãos, mediante os quais atuam os poderes constituídos, possam exercer as suas atividades de acordo com justamente esses princípios da Constituição. O artigo 1º da Constituição, no seu caput ou cabeça, ele resume a um só tempo, em uma única sentença, as características mais essenciais do Estado brasileiro. Quais sejam? Trata-se de uma federação, que é uma forma de Estado, de uma república, uma forma de governo, e que adota o regime político democrático. Traz aí, então, a ideia de soberania assentada sobre o povo. Constitui, ademais, um Estado de direito, quer dizer, implica a noção de limitação do poder e de garantia de direitos fundamentais aos indivíduos, aos particulares. Todas essas noções nucleares acerca da estrutura do Estado e do funcionamento do poder político encontram-se assim sintetizadas no artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E também vamos para o parágrafo único e vamos deixar os 5 primeiros incisos para depois. No parágrafo único do mesmo artigo diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Gente, vamos lá. A forma de Estado adotada no Brasil é a de uma federação, o que significa a coexistência no mesmo território de unidades dotadas de autonomia política, que possuem competências próprias, discriminadas pelo próprio texto constitucional. A Federação Brasileira, ela é composta, como diz o artigo 1º, pela União, pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal e municípios. Todos eles são pessoas jurídicas de direito público, autônomas e que se encontram sujeitas ao princípio da indissolubilidade do vínculo federativo ou o princípio do pacto federativo. Ou seja, não existe no nosso país o chamado direito de secessão. Estas pessoas políticas descentralizadas possuem poder de auto-organização, que é o de fazer as suas constituições estaduais, por exemplo, legislativas e administrativas e autonomia financeira. Tem competência tributária própria. Além disso, os estados e o Distrito Federal são representados no órgão formador da vontade política geral do Estado. Ou seja, tem representação no Congresso Nacional, conforme diz lá o artigo 46 da nossa Constituição, e também podem propor emendas à Constituição, conforme o artigo 60, inciso 3. Deve-se também observar, por fim, que a forma federativa de Estado é, no Brasil, cláusula pétrea, ou seja, não pode ser nem mesmo objeto de deliberação por meio de proposta de emenda constitucional tendente a aboli-la. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. O Brasil também é uma república. Essa é a forma de governo adotada em nosso país desde 15 de novembro de 1889, consagrada na Constituição de 1891 e em todas as constituições subsequentes.
A Constituição de 88 não erigiu a forma republicana de governo ao status de cláusula pétrea, isso tem que ficar bem definido, apenas o pacto federativo, ok? Entretanto, o desrespeito ao princípio republicano pelos Estados-membros ou pelo DF constitui motivo ensejador de medida drástica, a intervenção federal. Está lá no artigo 34, inciso 7, a linha A, que diz que os órgãos administrativos, os entes federativos, não podem querer, por exemplo, se separar desfazer a federação, né? Então, os Estados-membros não podem desejar o chamado direito de secessão, separar-se do restante do território brasileiro. E o professor José Afonso da Silva, ele diz o seguinte: forma de governo é o conceito que se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Responde à questão de quem deve exercer o poder e como este se exerce. A mais notória característica formal das repúblicas é a necessidade de alternância no poder. Entretanto, como assinala a nossa doutrina, não é suficiente essa formalidade para que tenhamos uma república em seu sentido mais nobre de coisa pública, já que coisa pública. Tá? O conceito de república hoje, ele se encontra imbricado com o princípio democrático e com o princípio da igualdade, já que há ausência, e pelo menos espera-se que haja ausência de privilégios em razão de qualquer estirpe, uma diferença. Hoje nós temos a chamada igualdade formal, onde todos são iguais perante a lei. Em suma, conforme também a mesma doutrina majoritária, diz que a república é a forma de governo fundada na igualdade jurídica das pessoas, em que os detentores do poder político exercem esse poder em caráter eletivo, ou seja, por meio de uma eleição, representativo, representam os seus eleitores, transitório, porque ele tem um período de mandato, e com responsabilidade. Quanto ao regime político, o caput, ou cabeça do artigo 1º da Constituição, diz lá que constitui-se, o Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Em suas origens, o conceito de Estado de Direito estava ligado tão somente à ideia de limitação do poder e sujeição do governo a leis gerais e abstratas. A noção de Estado democrático é posterior e relaciona-se à necessidade que seja assegurada a participação popular no exercício do poder, que deve, ademais, ter por fim a obtenção de uma igualdade material entre os indivíduos. Atualmente, a concepção de Estado de Direito é indissociável do conceito de Estado democrático, o que faz com que a expressão Estado democrático de direito traduza a ideia de um Estado em que todas as pessoas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei e do direito, e no qual os poderes públicos sejam exercidos por representantes do povo, visando a assegurar a todos uma igualdade material, ou seja, aquelas condições mínimas materiais necessárias a uma existência digna. Reforça o princípio democrático o parágrafo único do artigo 1º da Constituição de 88, quando ele declara que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Democracia, na célebre conceituação de Abraham Lincoln, por exemplo, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Tradicionalmente, identificam-se como elementos essenciais do regime democrático, que é importante a gente também compreender: o princípio da maioria, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade. O parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição permite concluir que, em nosso Estado, vigora a denominada democracia semidireta ou participativa, na qual são conjugados o princípio representativo com os institutos da democracia direta, ou seja, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que são consultas diretas à população, aos eleitores, e também a democracia representativa,
onde nós temos aí os nossos deputados, nós temos os nossos senadores, que são e outros tantos outros representantes, seja aí a nível federal, estadual ou mesmo municipal. O artigo 1º da Constituição de 88, a par de estabelecer a forma do Estado brasileiro, que é uma federação, a forma do seu governo, que é uma república, e o regime de governo, que é uma democracia participativa fundada na soberania popular, enumera em seus 5 incisos os valores maiores que orientam o nosso Estado. O Constituinte denominou esses valores mais gerais de fundamentos da República. Por que fundamentos? Porque são a base, né? Essa ideia é justamente transmitir a noção de alicerce, de viga mestra da nossa ordenação político-jurídica. E os fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme está no artigo 1º, diz o seguinte, no inciso 1, a soberania. Inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E inciso 5, o pluralismo político. A soberania significa que o poder do Estado brasileiro, na ordem interna, é superior a todas as demais manifestações de poder. Não é superado por nenhuma outra forma de poder. Ao passo que, em âmbito internacional, encontra-se em pé de igualdade com os demais estados independentes. Ao alçar a cidadania a fundamento de nosso Estado, o Constituinte está utilizando essa expressão em sentido abrangente e não apenas técnico-jurídico. Não se satisfaz a cidadania, enunciada na Constituição, com a simples atribuição formal de direitos políticos ativos e passivos aos brasileiros que atendam aos requisitos legais. É necessário que o poder público atue concretamente a fim de incentivar e oferecer condições propícias à efetiva participação política dos indivíduos na condução dos negócios do Estado, fazendo valer seus direitos, controlando os atos dos órgãos públicos, cobrando os seus representantes o cumprimento de compromissos assumidos lá na campanha eleitoral, enfim, assegurando e oferecendo condições materiais para a integração irrestrita do indivíduo na sociedade politicamente organizada. Com relação ao inciso 3, a dignidade da pessoa humana, como fundamento da República Federativa do Brasil, consagra desde logo que o nosso Estado, como uma organização centrada no ser humano, e não em qualquer outro referencial, ele tem um aspecto fundamental. A razão de ser do Estado brasileiro não se funda na propriedade, em classes, em corporações, em organizações religiosas, tampouco no próprio Estado, que é o que acontece nos chamados regimes totalitários. Pelo contrário, perpassa, melhor dizendo, na pessoa humana. Como diz o professor e agora ministro do STF, o professor Alexandre de Moraes, esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e nação em detrimento da liberdade individual. São vários os valores constitucionais que decorrem diretamente da ideia de dignidade humana, como, dentre outros, o direito à vida, o direito à intimidade, o direito à honra, o direito à imagem, o direito à liberdade, dentre outros. A dignidade da pessoa humana se assenta no reconhecimento de duas posições jurídicas ao indivíduo. De um lado, apresenta-se como um direito de proteção individual, não só em relação ao Estado, mas também frente aos outros indivíduos. De outro, constitui dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes. É fundamento do nosso Estado, ainda, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Assim dispondo, o nosso Constituinte configura o Brasil como um Estado obrigatoriamente capitalista e, ao mesmo tempo, assegura que nas relações entre capital e trabalho será reconhecido o valor social deste último, conforme
está lá no inciso 4 do artigo 1º. No artigo 170 da Constituição, ela reforça, ou melhor, esse dispositivo reforça esse fundamento ao estatuir que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames de justiça social. O inciso 5 da nossa Constituição traz o chamado pluralismo político como fundamento da República Federativa do Brasil. Significa aqui o reconhecimento e a garantia da diversidade de pessoas, de culturas, de ideologias, de pensamentos, de crenças, de filosofias, ideologias e formas de pensar. Então, reconhece aqui, nos processos de formação da vontade geral, a existência de diversas correntes de pensamento e grupos representantes de interesses existentes no seio do corpo comunitário, já que nós somos um país plural. O artigo 2º da Constituição de 88 define como poderes da República Federativa do Brasil, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse artigo, ele consagra o princípio da separação dos poderes, ou princípio da divisão funcional do poder do Estado. O critério de divisão funcional consiste em atribuir a órgãos independentes entre si o exercício precípuo das funções estatais essenciais. Assim, ao Poder Executivo incumbe, tipicamente, exercer as funções de governo e administração. No caso aí, execução não contenciosa das leis. É uma função natural do Poder Executivo. Ao Poder Legislativo, cabe precipuamente a elaboração das leis, que são os atos normativos primários. E ao Poder Judiciário atribui-se como função típica o exercício da jurisdição, quer dizer, fazer valer o direito ou dizer o direito aplicável aos casos concretos da hipótese de um litígio. Além dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o Constituinte de 88 explicitou lá no seu artigo 3º, vem comigo aqui, os objetivos fundamentais a serem perseguidos pelo Estado brasileiro. Os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, colados no artigo 3º da nossa Constituição, diz: inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Constata-se que esses objetivos têm em comum assegurar a igualdade material entre os brasileiros, possibilitando a todos igual oportunidade ou iguais oportunidades para alcançar o pleno desenvolvimento da sua personalidade, bem como para autodeterminar e lograr atingir suas aspirações materiais e espirituais condizentes com a dignidade inerente à sua condição humana. O professor José Afonso da Silva, ele resume alguns dos objetivos destacados aqui, dizendo o seguinte: valem como base das prestações positivas por parte do Estado que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. Finalmente, nós temos o artigo 4º da Constituição, que finaliza o título 1 da Constituição e enumera 10 princípios fundamentais orientadores das relações do Brasil na ordem internacional. E aqui está a sua redação. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. Inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Inciso 3, a autodeterminação dos povos. Inciso 4, o princípio da não intervenção. Inciso 5, a igualdade entre os Estados. O inciso 6, a defesa da paz.
E o inciso 7, a solução pacífica dos conflitos, mas continua. No inciso 8, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o inciso 10, a concessão de asilo político. No parágrafo único, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. De um modo geral, esses princípios consubstanciam o reconhecimento da soberania no plano internacional, externo, como elemento igualador nos estados, além de reconhecer também, nesse âmbito, o ser humano como centro das preocupações da nossa República. Assim, reforça-se a independência nacional como princípio, está lá no artigo 4º, inciso 1, que nada mais é do que a manifestação da soberania. Vou voltar ao slide aqui. A manifestação da soberania na ordem internacional. Como corolário, tem-se a igualdade entre os Estados, artigo 4º, inciso 5, consagração do princípio da não subordinação no plano internacional. Trata-se aqui de uma igualdade formal, essencialmente jurídica, uma vez que na esfera econômica são absurdamente desiguais as condições existentes entre os Estados. De toda sorte, uma noção de busca de igualdade material se manifesta no princípio da colaboração entre os Estados. Constituição de 1988 agrega ao princípio da colaboração o fim a ser perseguido mediante essa cooperação mútua, qual seja o progresso da humanidade, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, conforme dispõe o inciso 9 do artigo 4º. O princípio da não intervenção, que está no artigo 4º, inciso 4, e o seu correlato, a autodeterminação dos povos, artigo 4º, inciso 3, também tem origem no reconhecimento da igualdade entre os Estados. Respeita-se a soberania de cada um, assegurando-se que, no âmbito interno, os Estados não devem sofrer qualquer tipo de ingerência na condução dos seus assuntos. Vale lembrar que não existem princípios absolutos, devendo a sua convivência seguir a lógica da ponderação. Assim, o inciso 2 do artigo 4º enuncia como princípio fundamental internacional a prevalência dos direitos humanos, o que, em casos de extremos, em casos de afronta aos direitos humanos por um determinado Estado, pode então levar o Brasil a apoiar a interferência de outros estados naquele, a fim de impedir a continuação de situações de profunda degradação humana, como crimes contra a humanidade, crime de genocídio, dentre outros. Nesses casos, em que são inúmeros os exemplos, concretamente ocorridos, os direitos humanos prevalecem a própria soberania. Na esteira da prevalência dos direitos humanos, o Constituinte, então, consignou, ainda como princípios de nosso Estado, na ordem internacional, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Está lá no artigo 4º, inciso 8º da Constituição, e a concessão de asilo político, artigo 4º, inciso 10. A quem esteja sendo perseguido em outro estado por motivos políticos ou de opinião. São, por último, princípios internacionais que se complementam: defesa da paz, inciso 6, e a solução pacífica dos conflitos, inciso 7. Ao lado dos 10 princípios que regem as relações do Estado brasileiro na ordem internacional, o parágrafo único do artigo 4º enuncia um objetivo a ser perseguido pelo Brasil no plano internacional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se puder, deixa aí o teu joinha, isso é muito importante para o canal. Se inscreve, porque aqui tem vídeo todos os dias abordando o direito e a Constituição Federal. Obrigado, gente. Até a próxima.